Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Mais Esperto que o Diabo, esse livro do Napoleão Hill. O Napoleão Hill, então, que é um dos autores mais lidos de todos os tempos na área do autoconhecimento, e as ideias dele têm influenciado uma geração inteira de líderes que têm por meta buscar o sucesso, a realização pessoal e a felicidade. Então é o autor que a gente deve estar lendo, que é esse o nosso objetivo, não é? Extremamente provocativo, cativante e profundo, ele escreveu esse livro em 1938, logo após o lançamento do seu mais famoso livro, Pense e Enriqueça. Mas o manuscrito de Mais Esperto que o Diabo ficou escondido e o lançamento dele não foi autorizado, porque foi considerado muito controverso pela família do Napoleão Hill, pelos amigos, pelos conselheiros e especialmente pelos irmãos da igreja dele. Dá para entender, porque nesse livro ele faz nada menos, ele entrevista nada menos do que o diabo. E ele bate aqui muito forte, então, nessas instituições. Então, dá para entender que os irmãos da igreja dele, então, ficaram contra a publicação do livro, por isso ele ficou inédito no Brasil e após 80 anos de segredo por meio dessa entrevista exclusiva. Então, finalmente, depois de 80 anos, eu não entendo direito se ele ficou. Ele foi publicado, ele escreveu em 1938. 48, 58, 68, 78, 88, 98, 2008, 2018. Então, teria sido só em 2018 que ele teria sido lançado, mas essa informação eu não posso dizer, não está escrito aqui. Então, mas se foi 80 anos de segredo, então teria sido mesmo depois da passagem dele, mas isso eu não sei, porque ele viveu entre 1883 e 1970, e ele que foi então esse autor e empreendedor norte-americano, então como já disse ali, mais conhecido pelo livro Pense e Enriqueça, que nós fizemos então aqui essa série com o livro Pense e Enriqueça. E eu dizia no início, na pré-eleição, antes de começar a leitura, que foi enquanto ele não tinha escrito ainda o livro Pense e Enriqueça, mas na verdade ele fez então a entrevista com o diabo depois de já ter escrito o livro Pense e Enriqueça. Então ele diz nessa entrevista quem é ele, onde ele habita, quais as principais armas mentais dele, quem são os alienados e de que forma eles ou elas se alienam e de que forma ele, o diabo, influencia a nossa vida do dia a dia, entre outras coisas. Muito mais outras perguntas são respondidas pelo próprio diabo, que se autodenomina Sua Majestade. Foi a única, então, digamos, a única coisa que ele exigiu, a única exigência dele para responder as perguntas do Napoleão Hill. Mas aí o Napoleão Hill explica aqui que esse é um livro, é um curso generoso em psicologia, porque deixa claro os princípios de como funciona a mente humana. E se o diabo explica que ele, que é a porção negativa do átomo, vive na mente humana onde ele planta o medo e é o medo que abre a porta para ele, então nada mais importante do que a gente entender como é que funciona a mente humana para poder estar expulsando ele. E ele diz também que quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus, e aí eu creio que ele ganha todo mundo que tinha alguma reserva ainda, pois é exatamente isso, a gente não quer saber de nada com o diabo, a gente não quer nem saber o que ele quer dizer, a menos que ele vá nos explicar como é que a gente pode entender melhor Deus. Quem sabe é que ele não vai nos dizer que Deus não é ciumento e vingativo, longe disso. Deus é amor absoluto, que manda aqueles que já passaram por aqui e já estão bem lá na frente para vir nos mostrar, para vir nos ensinar como é que se ama incondicionalmente, que Deus não tem forma, que Deus é onde tudo está contido, que Deus está sonhando a nossa realidade, que nós estamos todos em Deus e que onde está Deus é tudo absoluto, ou seja, só existe o bem, só existe a luz, que é só aqui no reino do relativo é que é tudo dual. Só aqui que pode existir o diabo, e que ele só pode viver se ele for alimentado na nossa mente, que também se não existe diabo, não existe inferno.
Então, eu acredito que se a gente entender que ele vai nos explicar tudo isso, vale a pena ler, né? Então vamos lá, gente, nós estamos no 11º capítulo, que é onde ele está nos fazendo aprender com a adversidade, onde ele está explicando que o fracasso é um grande benefício, que o fracasso é uma forma que a vida tem de quebrar o ritmo hipnótico que nós estamos nos impondo, às vezes de forma negativa, porque ele disse, o ritmo hipnótico ele leva a pessoa, ele transforma aquilo que a pessoa está pensando em realidade, se é negativo em realidade negativa, se é positivo em sucesso, se é negativo em fracasso. Então tem que acontecer essa adversidade para que a gente dê essa parada assim brusca e a gente acorde e aí a gente volte a pegar o caminho. Então Axel ele está explicando aqui como é que a gente encontra essa semente de êxito que o Napoleão Hill diz que está escondida em toda a adversidade na mesma proporção. E aqui então a última pergunta que ele fez no vídeo anterior foi: isso é tudo que você tem a dizer sobre as vantagens do fracasso? Ele estava aqui falando das vantagens do fracasso. E ele diz, não, eu recém comecei, eu só comecei. E aí então ele discorre, a resposta dele é bem longa, mas está ali no último vídeo, no vídeo de ontem, tá bom? O que você está dizendo me intriga muito, vamos continuar então. Pelo que eu estou entendendo, o ritmo hipnótico tem algo a ver com a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras? Essa coisa evasiva e abstrata chamada caráter nada mais é do que uma manifestação do ritmo hipnótico. Por isso, quando se fala do caráter de alguém, seria mais apropriado dizer-se que os hábitos de pensamento dessa pessoa foram cristalizados em uma personalidade positiva ou negativa. Olha aqui que interessante, ele dizendo então que o nosso caráter ele é formado, e é mesmo, agora até aqui pensando, é lógico isso, o nosso caráter é formado de acordo com aquilo que a gente pensa. Então ele aqui explicando que o caráter são pensamentos que foram cristalizados em uma personalidade positiva ou negativa por meio da lei do ritmo hipnótico. Uma pessoa é boa ou ruim devido à fusão dos pensamentos dela com suas ações por meio dessa lei. Então os pensamentos se fusionam ali, se conectam ali com as ações da pessoa, porque a gente sabe que toda ação partiu de um pensamento. Então, ela é boa ou ruim nessa realidade do dual, do relativo, por causa dos pensamentos dela, que faz com que ela vá praticar ações boas ou ruins. Uma pessoa é presa pela pobreza ou abençoada com a abundância devido às suas aspirações, planos e desejos, ou à falta deles, que por sua vez são feitos permanentes e reais pelo ritmo hipnótico. Ou seja, pelo tanto que a pessoa está acordada, não é? Pelo tanto que a pessoa tem consciência de que aqui tudo é dual e aqui tudo está em movimento, e aqui se a gente ficar parado, então aquilo também vai se tornar essa realidade, e é aquilo que a gente está pensando, que a gente está vivendo. Isso é tudo que você tem a dizer a respeito da conexão entre o ritmo hipnótico e as relações humanas? Não, eu apenas comecei. Lembre-se de que enquanto estou falando, estou mencionando a influência do ritmo hipnótico em conexão com todas as relações humanas. As pessoas que são bem-sucedidas nos negócios o são inteiramente devido à forma como se relacionam com seus sócios e com todos os outros no seu círculo de negócios. Profissionais que são bem-sucedidos o são prioritariamente devido à forma como eles se relacionam com os clientes. É muito mais importante para o advogado conhecer as pessoas e conhecer as leis da natureza do que conhecer propriamente a lei jurídica. E o médico acaba sendo um fracasso antes mesmo de começar, a menos que ele conheça como relacionar-se com seus pacientes e como estabelecer a fé destes nele mesmo.
Um casamento fracassa ou é bem-sucedido inteiramente devido à maneira como os participantes relacionam-se uns com os outros. Um relacionamento apropriado no casamento começa inicialmente com um motivo para casar-se. A maioria dos casamentos não traz felicidade para o casal porque ambos não entendem, nem fazem questão de entender a lei do ritmo hipnótico. Por meio da ação dessa lei, em que cada palavra que eles dirigem um ao outro, cada ato que eles fazem, a cada motivo que os leva a lidar um com o outro, cada ato que eles fazem e cada motivo que os levam a lidar um com o outro faz parte de uma rede que pode trazer-lhes controvérsias e miséria ou dar-lhes asas para a liberdade, por meio da qual ambos conseguem sobrevoar todas as formas de infelicidade. Então, ele aqui trazendo relacionamentos, o advogado com os clientes, o médico com os pacientes e os casais, as pessoas, os companheiros, os cônjuges, que ele traz sempre aqui, que está intrinsecamente ali ligado à nossa relação com o nosso cônjuge, com a quantidade de sucesso que a gente vai ter na vida, porque ele diz que as pessoas não entendem ou não querem entender a ação do ritmo hipnótico. Porque é exatamente aquela coisa, então, se eu penso o tempo todo que o meu marido é um grosso, aí a natureza vai fazer com que isso se torne realidade. Se eu penso o tempo todo que a minha mulher é uma chata, uma grossa, a natureza vai fazer isso se tornar realidade. É isso que ele está dizendo, não é? E especialmente nos casamentos, porque são as relações mais próximas. Relação de advogado-cliente é ali algumas horas por dia, relação de médico-paciente também, de vez em quando, mas a relação cônjuge-casal, aí é uma relação bem mais permanente, bem mais próxima, bem mais que se repete mais. Então, eu acredito que é onde mais apareça até o resultado do ritmo hipnótico. Por isso ele diz ali no livro Pense e Enriqueça, o Napoleão Hill, que é tão importante assim. Então, essa coisa de estar entendendo essa relação no casamento com a nossa capacidade de ter ou não sucesso na vida. Cada nova amizade que ocorre entre as pessoas pode acabar em uma amizade verdadeira e então em uma harmonia espiritual, algumas vezes chamada amor. Ou planta uma semente de suspeita e dúvida que acaba evoluindo e crescendo para uma rebelião aberta, de acordo com a forma como os participantes nessa amizade relacionam-se uns com os outros. O ritmo hipnótico simplesmente pega as motivações dominantes, as aspirações, os objetivos e os sentimentos dessas mentes em contato e os transforma de alguma forma em fé ou medo, amor ou ódio. Olha só, gente, aqui também então com a amizade, a mesma coisa também que acontece ali com os casais, acredito. Então, a lei do ritmo hipnótico, ela não fica ali, eu acredito, analisando, isso vai ser bom, isso vai ser mal para eles. Ela simplesmente pega essa coisa que está dominando, esses pensamentos, sentimentos que estão ali se repetindo e transforma de alguma forma em fé, medo, amor ou ódio. Após o padrão ter tomado forma, o que ocorre com o tempo, ele é imposto sobre essas mentes que estão em contato e torna-se parte delas. Nessa forma silenciosa, a natureza faz com que sejam permanentes os fatores dominantes de cada ser humano. Em cada relacionamento humano, as motivações e as ações vis desses indivíduos que estão em contato são coordenadas e consolidadas em uma forma definida e costuradas neste tão importante traço humano conhecido como caráter. Aqui então ele mostrando como é que se forma o caráter, tendo tudo a ver ali com aquilo que está se repetindo, o que é óbvio, né? Aquilo que a gente é dentro de nós acaba sendo aquilo que a gente mostra para o exterior e acaba sendo aquilo que forma o que a gente é, o nosso caráter.
Da mesma maneira, as motivações e as ações boas, virtuosas, são consolidadas e impostas sobre o indivíduo. Você pode ver que por isso não são somente as ações de uma pessoa, mas também os pensamentos dela, que determinam a natureza de todas as relações humanas. Ou seja, até porque as ações elas vêm do pensamento, não é? A pessoa não age sem ter pensado antes. Tudo que existe, que aconteceu, toda a ação ela começou num pensamento. E aí então aqui ele dizendo dessa forma é que a gente vai então formando e sabendo o que é que vai acontecer. A gente vai sabendo, assim como a lei do ritmo hipnótico ela pode nos trazer o fracasso ou o sucesso, ela também determina a natureza de todas as relações que a gente tem, todas as relações humanas. Você está entrando em águas profundas. Vamos manter nossa conversa perto da costa, onde posso segui-lo sem ter medo de afundar. Vá em frente e conte-me como os relacionamentos humanos realmente funcionam em um mundo tão cheio de problemas, tal como temos hoje. Esse é um pensamento feliz, mas deixe-me ter certeza de que você está entendendo os princípios que estou revelando antes que eu tente mostrar a você como aplicá-los nos princípios da vida. Desejo ter certeza de que você entende a lei do ritmo hipnótico e que ela é algo que não se pode controlar, influenciar ou escapar. E ele é de uma simpatia, né? Ele quer realmente que a gente entenda como fazer para vencê-lo. O Napoleão Hill já está passando, empurrando um pouquinho o carro mais para frente. Ele diz, não, vamos voltar aqui, vamos ver bem se vocês entenderem. Ele quer que a gente seja mais esperto que ele. A vida quer que a gente seja mais esperto que o diabo. A vida quer que a gente seja bem sucedido. Deus quer que a gente seja bem sucedido. Por isso que ele mandou Napoleão Hill escrever esse livro. Então aqui ele diz que para ver se a gente entendeu realmente a lei do ritmo hipnótico e como que ela é algo que não se pode controlar, influenciar ou escapar, como todas as outras leis, inclusive aquela nossa querida, a lei então ali que ele já usou a lei da, meu Deus, essa lei some o tempo todo, a lei da causa e efeito na lei da gravidade, como a gente já falou, ele mesmo já falou ali no vídeo anterior de que soltou, caiu, pulou, caiu, não tem jeito. Mas todo mundo pode relacionar-se com essa lei de forma a beneficiar-se da forma inexorável como ela trabalha. Um relacionamento harmonioso com a lei consiste em um indivíduo modificar completamente seus hábitos de tal forma que ele consiga ser claro naquilo que ele realmente deseja e está disposto a aceitar. Ninguém pode modificar a lei do ritmo hipnótico, assim como ninguém pode modificar a lei da gravidade. Mas todo mundo pode modificar a si mesmo. Olha aí, gente, a única coisa que a gente pode mudar somos nós mesmos. Se a gente quer mudança na nossa mulher que é grossa, no nosso marido que é chato, a gente tem que mudar a gente. A gente então tem que mudar a forma como a gente está pensando, como é que a gente como é que nós nos mudamos, mudando os nossos pensamentos. Diga-me o que você está pensando, eu te direi o que é que você está criando para a sua vida, qual é a realidade que você tá atualizando na sua vida. E aí ele então dizendo que a gente não pode, as leis são absolutas, a única coisa, como ele disse ali no livro Pensa e Enriqueça, a única coisa, e aqui também, que a gente tem domínio, que a gente manda, são os nossos pensamentos. O restante a gente não tem domínio sobre absolutamente nada. Lembre-se, contudo, que, em resumo, todos os relacionamentos humanos são feitos e mantidos pelos hábitos dos indivíduos relacionados. A lei do ritmo hipnótico executa o papel de solidificar os fatores que constituem as relações humanas, mas ela não cria esses fatores, ou seja, ela solidifica os fatores que constituem as relações humanas, mas não é ela que cria. Quem cria são os nossos pensamentos e depois as nossas ações.
Antes de irmos mais adiante com a discussão dos relacionamentos humanos, quero que você tenha um claro entendimento da mente subconsciente. O termo mente subconsciente representa um hipotético órgão físico que, na verdade, não tem existência real. A mente do homem consiste de energia universal, alguns chamam de inteligência infinita, que o indivíduo recebe, da qual se apropria e a qual organiza em formas definidas de pensamento por meio de um aparato físico completo conhecido como cérebro. Essas formas de pensamento são réplicas de vários estímulos que chegam ao cérebro pelos 5 sentidos e do 6º sentido, que ainda não é bem conhecido. Quando qualquer forma de estímulo alcança o cérebro e toma a forma definida de um pensamento, ele é classificado e armazenado em um grupo de células cerebrais conhecido como grupo da memória. Todos os pensamentos de natureza similar são armazenados juntos, de tal forma que quando se traz um pensamento, este mesmo leva facilmente ao contato de todos os outros pensamentos associados a ele. Gente, isso aqui é uma parte para se ler 5 vezes para conseguir entender, porque está bem super interessante. Aí ele explicando então aqui que a mente do homem consiste dessa energia universal, que vem da inteligência infinita, que a gente recebe então e que organiza as formas definidas de pensamento por meio de um aparato físico conhecido como cérebro, que ele traz ali no livro Pensa e Enriqueça um capítulo só sobre essa máquina fantástica com trilhões de neurônios ali e que ele diz que a gente não usa nem 1/3 dela. E então depois então chega ali com essas formas de pensamento, são réplicas de vários estímulos que chegam ao cérebro pelos 5 sentidos. E do 6º sentido, que ele ainda não é bem conhecido. Ele diz também no livro Pensa e Enriqueça que quando a gente conseguir entender o 6º sentido, aí é que a gente consegue fazer então com que a nossa centelha divina, o que ele chama aqui de outro eu, possa nos guiar da forma mais fácil possível, transformar a nossa vida realmente, porque ela vai nos avisar quando há um perigo, a tempo da gente evitar, e nos avisar quando há uma oportunidade, a tempo da gente aproveitar. Mas ele diz que para isso a gente tem que entender o 6º sentido, que ele diz que ainda não é bem conhecido. E quando qualquer forma de estímulo alcança então essa máquina fantástica, o cérebro, e toma a forma definida de um pensamento, então ele é classificado e armazenado em um grupo de células cerebrais conhecido como memória. E então todos esses pensamentos de natureza similar são armazenados juntos, ou seja, os pensamentos negativos junto com o pensamento negativo, positivo junto com o pensamento positivo, creio. E assim, quando a gente traz um pensamento, esse pensamento mesmo leva facilmente ao contato de todos os outros pensamentos associados a ele. E isso é tão claro, gente, não sei se vocês notaram isso, mas para mim é assim. Acontece alguma coisa que dá um clique assim para vir um pensamento negativo, logo, se eu não prestar atenção, já tem uma fila ali de pensamento negativo, de memórias negativas, de situações negativas, vão se enfileirando, porque aí eu falo, não escolho ter esse pensamento negativo, passa assim, ela traz outro, aqui porque ele está dizendo que é como esse dominó, jogou ali o primeiro, vai tudo caindo, porque eles estão armazenados juntos. Então eles mesmos trazem aqueles outros que estão associados a eles. É por isso que a gente consegue, quando a gente está tendo pensamentos positivos, a gente fica assim numa vibe, num modo assim tão leve, numa vibração tão boa, que vão vindo outros. É a mesma coisa
então, da lei do ritmo hipnótico, que ela não vai trazer só os negativos, também é isso que a gente deve entender para poder estar escolhendo, que é onde é realmente que a gente vai ficar parado ali, não, eu fico no positivo, e aí a mente vai trazendo mais. Esse sistema é muito similar à forma de armazenamento moderna de arquivos e também é operado de forma similar. As impressões de pensamento, as quais uma pessoa mescla com a maior quantidade de emoções ou sentimentos, são os fatores dominantes do cérebro, porque eles estão sempre próximos da superfície, no topo do sistema de armazenamento, vulgarmente falando, onde elas entram em ação voluntariamente no momento em que o indivíduo se nega a exercitar a autodisciplina. Então aqui também se explica bem por que é que os pensamentos negativos são, às vezes parece que eles têm mais força, eles correm mais rápido do que os positivos, porque ele está dizendo aqui que a quantidade de emoção é que faz com que eles fiquem mais dominantes no cérebro. E normalmente, infelizmente, aquela emoção negativa, aquele negativo a gente parece que põe mais emoção, não é? Esses pensamentos cheios de emoção são tão poderosos que frequentemente fazem com que o indivíduo se coloque em ação e se motive a fazer coisas que não seriam aprovadas pela faculdade da razão, aquela coisa da pessoa agir sem pensar, porque ele está tão levado ali pela emoção que aí aqui coisas nem aprovadas pela faculdade da razão. Essas explosões emocionais normalmente destroem a harmonia em todos os relacionamentos humanos. O cérebro normalmente traz consigo combinações de sentimentos e emoções tão poderosas que acabam assumindo o controle e deixando a razão de lado. Em todas essas ocasiões, os relacionamentos humanos estão fadados a perder a harmonia. Então o cérebro traz essa combinação de sentimento e emoção que é tão poderoso que elas acabam assumindo então o controle e deixando a razão de lado. Por isso que as pessoas, que a gente muitas vezes age assim e depois a gente nem acredita que fez. Por quê? Porque então a emoção toma o controle antes da razão. Por meio do funcionamento do sexto sentido, o cérebro de um ser humano pode contatar o arquivo de outros cérebros e inspecionar quaisquer impressões que estejam presentes nele. Uau! Gente, imagina quando a gente estiver dominando o funcionamento do sexto sentido. Meu Deus, pode contatar o arquivo de outros cérebros e inspecionar qualquer impressão que esteja presente nele. É por isso que a gente não pode saber ainda, porque na nossa condição ainda, talvez a gente fosse fazer um uso talvez não muito apropriado, né? Por isso que a gente tem que estar evoluindo para poder estar assimilando todas essas coisas fantásticas, né? A condição pela qual uma pessoa consegue contatar e inspecionar o arquivo do cérebro de outra pessoa é geralmente conhecida como harmonia. Mas você pode entender melhor o que isso quer dizer se eu disser que cérebros que estão sintonizados pelas mesmas vibrações de pensamento podem facilmente e rapidamente exercitar o privilégio de entrar e inspecionar os arquivos de pensamentos uns dos outros. Além de receber pensamentos organizados de arquivos de outros cérebros, por meio do sexto sentido, uma pessoa pode, por meio desse mesmo órgão físico, contatar e receber informações da fonte central, conhecida como a inteligência infinita. Aquilo então que ele disse ali no livro Pense e Enriqueça. Nesse momento a gente contata a nossa centelha, nesse momento a gente entra em fase com o todo. Mas aí a gente já está ali bem no equilíbrio, a gente já não está vibrando ali no negativo, a gente já não está entre o pico e o vale o tempo todo, então a gente já alcançou o equilíbrio, a gente já pode ter esse poder, o domínio desse poder.
Todas as informações que chegam ao cérebro de uma pessoa passam pelo sexto sentido, provém de fontes que não são facilmente rastreadas e isoladas. Por isso, esse tipo de informação, acredita-se, vem geralmente da mente subconsciente da pessoa. O sexto sentido é o órgão do cérebro por meio do qual se recebem todas as informações, todo o conhecimento, todas as impressões de pensamento que não vêm por meio de um ou de todos os 5 sentidos. Agora que você compreende como a mente funciona, entenderá mais facilmente como e por que as pessoas acabam gerando tristeza e desarmonia em relacionamentos humanos impróprios. Você também entenderá como os relacionamentos humanos podem ser idealizados para angariar riquezas na sua mais alta forma, riquezas materiais, mentais e espirituais. Além disso, você compreenderá que nunca pode haver felicidade exceto pelo entendimento e pela aplicação dos princípios corretos das relações humanas. Entenderá também que nenhum indivíduo é uma entidade em si mesma e que só se pode conseguir uma mente plena pela harmonia de objetivos e ações entre 2 ou mais mentes. Entenderá por que cada ser humano deveria, por sua própria escolha, tornar-se o guardião do seu irmão, tanto de fato como em teoria. Nossa, gente, que forte isso, que interessante, que grandioso, que necessário essa parte aqui realmente ler de novo, ouvir de novo. Nossa, porque aqui ele diz que então nenhum indivíduo é uma entidade em si mesmo, ela só pode conseguir uma mente plena pela harmonia de objetivos em ação entre 2 ou mais mentes. Eu acredito que aqui entra aquilo que Jesus Cristo disse, onde houver 2 ou mais de vocês associados na mesma busca, eu estarei com vocês. E aí entenderá porque cada ser humano deveria, por sua própria escolha, tornar-se o guardião do seu irmão, tanto de fato como em teoria. Ou seja, tá ali, se a gente vê que a pessoa está metendo os pés pelas mãos, não ficar feliz, não ficar contente e tentar auxiliar da melhor forma, eu acredito que seja isso, porque é dessa forma que a gente evolui. Ninguém vai sozinho, eu acredito, entendo, pelo que eu entendi aqui, resumindo talvez o que ele tenha dito, é que é isso, finalizando, as relações humanas são tem uma importância primordial. E com isso da gente poder estar ali inspecionando o cérebro através do sexto sentido, e que isso geralmente é gerado pela harmonia, para mim está bem complexo ainda de entender, mas mais ou menos o que eu entendi foi isso, que basicamente nós estamos aqui realmente, talvez se a gente for passar então para as palavras de Jesus Cristo, para aprender a nos amar assim de verdade como Ele nos amou, e para aprender que a gente só vai estar resolvido para a gente quando tiver resolvido para todo mundo. Eu acredito que seja mais ou menos isso, mais ou menos o básico, mas eu confesso que é bem complexo, ficou bem a parte da mente, realmente, como ele disse, o cérebro é essa máquina grandiosa que está ali guardado, então o subconsciente está ali guardada a possibilidade do sexto sentido, e com isso o cérebro de um ser humano pode contatar o arquivo de outros cérebros e inspecionar qualquer impressão que estejam presentes nesse outro arquivo. Então olha que coisa, que grande responsabilidade quando a gente alcança esse poder, essa grande magia. Aí a gente está pronto para ajudar o nosso irmão, até entrando ali no cérebro dele. É por isso que a gente tem que estar realmente entendendo que tudo que a gente desejar para ele é o que a gente vai ter para a gente. E assim não tem
se todos chegam juntos, acredito que seja mais ou menos isso. Tá bom, gente? Vou ler de novo. Espero que tenha ficado bem lido aí para que você, se quiser, ouça de novo para entender bem, para que a gente possa no final, sair lá no final desse livro realmente sendo mais esperto que o diabo, entendendo Deus, entendendo a vida, e aí sim poder fazer parte daqueles 2%, então, que ele está dizendo, que estão no topo aqui da escada, que estão ali com lugar no sol, tranquilo ali, estão vivendo a vida plena que Deus está sonhando para essas pessoas. Então, que a gente consiga chegar lá também, né, gente? Porque como é que um ser infinito divino iria via experiência, fazer uma experiência humana e aceitar ficar o tempo todo na falta e na escassez? Vamos aprender o que tem que aprender para que a gente possa sair desse estado, não é? Então eu espero que vocês estejam vindo comigo, estejam também curtindo tanto esse livro quanto eu estou curtindo, que aqui o mistério é revelado da liberdade e do sucesso, é isso que a gente está buscando. Então, gente, muito obrigada, Napoleão Hill, muito obrigada a Deus por tê-lo enviado, e que depois desse livro nós possamos realmente, possa assim como transformar a vida do Tiago Nigro, que foi quem fez a introdução, que possa transformar a nossa também em todos os sentidos, todos os setores, tá bom? É isso que eu desejo, e eu espero que vocês possam vir comigo para o próximo vídeo, quando a gente vai então dar continuidade nesse 11º capítulo, que é onde a gente está aprendendo com a diversidade. Muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau!